um pouco com vocês sobre revisões sistemáticas e meta-análises. É um tema extremamente amplo, haja visto a importância da revisão sistemática e da meta-análise como norteadora das práticas clínicas, principalmente depois das discussões lá no início da década de 90 sobre a medicina baseada em evidência. Bem, logo no início da década de 90, alguns médicos, tendo em vista os conteúdos associados à epidemiologia clínica, começaram a pensar a importância de selecionar melhor os artigos ou as evidências científicas que pudessem nortear suas práticas clínicas, bem como os conteúdos que deveriam ser repassados aos seus alunos. E, para isso, eles pensaram em uma proposta de hierarquização dos estudos, uma hierarquização das evidências científicas para nortear as práticas clínicas. Foi então que surgiu, nenhum modelo seria melhor aplicado que o modelo da pirâmide para organizar a distribuição desses estudos que, num primeiro momento, eram avaliados apenas pela metodologia a metodologia utilizada para a condução desses estudos. Então, a validade dos estudos era pensada nesse sentido de pirâmide. Na base da pirâmide, a gente tinha as séries de casos, a descrição de casos clínicos, e no topo da pirâmide nós teríamos as revisões sistemáticas e meta-análises, sobretudo a revisão sistemática e meta-análise dos estudos clínicos randomizados. Posteriormente, lá em 2016, se pensou em uma nova formulação dessas pirâmides, já que a própria medicina baseada em evidência já vinha nos trazendo aporte teórico suficiente para nos mostrar que os estudos clínicos, eles não poderiam ser definidos apenas pela metodologia com que esses estudos eram conduzidos. Então, a primeira mudança na pirâmide foi em como um estudo era separado do outro, inicialmente com uma reta horizontal, hoje com um formato de onda, e esse formato de onda já vinha com uma tentativa de mostrar que existia uma grade de classificação que poderia ir para cima ou para baixo, e além, então, dos métodos, existiam outros fatores que deveriam ser analisados nesses artigos para classificá-los como uma evidência confiável ou não. A segunda mudança nessa pirâmide foi exatamente com relação às revisões sistemáticas e meta-análises, onde optou-se por remover as revisões sistemáticas e as meta-análises da parte superior da pirâmide, numa tentativa de usá-las agora como uma lente através da qual as evidências eram vistas. Então, hoje a gente já pensa essas revisões sistemáticas como uma lente de aumento sobre o que é produzido nas demais esferas da pirâmide. Pensar em revisão sistemática, a gente precisa, antes de pensar na revisão sistemática, em pensar sobre a diversidade de informações sobre cuidados de saúde que estão dispostas em todos os lugares e que a gente convive diariamente com essas informações. As informações estão nos jornais, na internet, na televisão, em uma conversa com um amigo, na leitura de artigos científicos. Mas surge, então, a pergunta de como saber se essa investigação em saúde funciona melhor que outra, ou por que esse medicamento ou essa conduta é mais prejudicial do que benéfica. Para responder essas perguntas, era necessária uma revisão dos periódicos da literatura. E nós não daríamos conta de revisar todos os periódicos, haja vista que nós temos hoje em torno de 23 mil revistas médicas, e se a gente fosse pensar no uso dessas informações para basear as nossas tomadas de decisão, daria uma média de em torno 90 revistas deveriam ser lidas na íntegra diariamente. Então, as revisões seriam uma estratégia extremamente importante para fazer esse resumo do conhecimento, uma vez que a gente não teria tempo e não teria também disponibilidade de todas essas revistas para revisar ou para ler o conteúdo que nela seria publicado. Então, de uma maneira ampla, nós temos as revisões bibliográficas, e a mais comum são as revisões narrativas. Eu acredito que todos nós, em algum momento das nossas vidas, tivemos contatos com revisões bibliográficas,
No entanto, as revisões bibliográficas, elas não eram consideradas como tão confiantes, haja vista que o pesquisador, ele fazia uso de uma única, ele tinha uma hipótese e ele ia buscar artigos que fundamentassem essa sua hipótese, que confirmasse a sua hipótese. Dentro desse universo que seria as revisões bibliográficas, a gente teria aí o subgrupo das revisões sistemáticas, e as revisões sistemáticas, elas são caracterizadas exatamente pelo uso de um método científico mais explícito e pré-planejado, numa tentativa de identificar, selecionar, avaliar e resumir os estudos. Então, aqui a gente já começa a observar a necessidade de uma padronização da forma ou do protocolo de coleta de dados para que ele se torne o mais fidedigno possível com relação à situação de interesse. Existe um subconjunto ainda menor, que é o subconjunto das revisões sistemáticas com meta-análise. Isso é muito importante se a gente for pensar no pressuposto de que a revisão sistemática é exatamente o processo de seleção dos estudos, e a meta-análise é a agregação estatística, que vai produzir um tamanho de efeito a partir da soma de todos os achados daqueles estudos, é feito análises estatísticas específicas para se chegar em uma conclusão final. Então, nem todas as revisões sistemáticas irão abarcar também uma meta-análise. E nós vamos ver algumas condições que se fazem necessárias para isso. A biblioteca Cochrane traz para a gente que a revisão sistemática, ela precisa focar em uma pergunta clínica ou uma pergunta de pesquisa, e ela sempre vai fazer uso de métodos pré-especificados para identificar as evidências sobre determinados assuntos, e, sobretudo, é necessário uma avaliação crítica sobre as evidências, de forma que seja possível resumi-las de maneira coerente. Mas como fazer uma revisão sistemática? Essa é uma pergunta muito importante que a gente tem se debruçado, haja vista a necessidade do próprio conceito, que é um protocolo pré-estabelecido e critérios rígidos de seleção desses artigos para a gente encontrar ou localizar a melhor evidência. Então, a primeira etapa para se fazer uma revisão sistemática é reunir uma equipe de pesquisa, e essa reunião da equipe de pesquisa deve ser muito bem pensada, haja vista a necessidade de membros nessa equipe que sejam familiarizados tanto com a temática a ser discutida, a ser estudada, quanto com o método proposto, que é o método das revisões sistemáticas e, quando aplicável, a meta-análise. A segunda etapa é o desenvolvimento do protocolo. O protocolo é muito importante, haja vista que esse é o passo em que nós vamos conseguir diferenciar a revisão sistemática das revisões narrativas. O estabelecimento de um protocolo de pesquisa é o que faz essa diferenciação. E nesse protocolo, nós vamos tentar traçar de uma forma bastante transparente e reprodutível o método que nós vamos utilizar para fazer a busca desses dados e a seleção dos dados que vão compor nosso estudo. Posteriormente, com um método desenvolvido e uma pergunta de pesquisa bem estabelecida, nós passamos para a fase de coleta de dados, e aí nessa fase a gente já chama a atenção a importância de se ter, de se abarcar o máximo possível de bases de dados, para a gente ter certeza de que foi coletado o máximo de evidência científica acerca daquele tema possível. Esses dados vão ser resumidos e avaliados sobretudo quanto ao risco de viés que cada estudo tem. Nós vamos ver também mais na frente a importância da seleção dos estudos. Depois de conseguir resumir esses dados e avaliar o risco de viés, a gente passa para o passo 5, que é quando a gente faz a síntese desses achados, a interpretação e avaliação do corpo de evidências. Depois dessas etapas operacionais, segue-se, então, para a escrita do relatório, que é traduzido em um artigo científico. Uma coisa muito importante e bem interessante das revisões sistemáticas é que elas permitem a atualização. Se o pesquisador, ele faz sua revisão sistemática, publica essa revisão, e depois de alguns anos, digamos, daqui a 2 anos, novas evidências surgem sobre aquela temática, ele pode atualizar esse manuscrito a partir de um processo
de coleta de dados e adicionar esses dados novos que surgiram utilizando o mesmo protocolo. Não é necessário que ele comece do zero a sua revisão sistemática. Esse é uma versão ainda mais detalhada desse processo, que também é trazida pela biblioteca da Cochrane, e eles trazem aí a importância, além de, como primeira etapa, a seleção dos pesquisadores, a seleção dos estudiosos que vão conduzir essa revisão, a importância de uma pergunta ou uma questão de pesquisa bem estabelecida, que deve abarcar aí o tipo de estudo, sobretudo o tipo de estudo que será utilizado na condução dessa revisão. Normalmente, quem faz esse delineamento mais aprofundado da questão de pesquisa são os experts nos assuntos, tanto no assunto clínico quanto no método empregado. Outro ponto a ser destacado aqui nesse detalhamento seria a utilização do checklist para avaliação do risco de viés. E aí nós temos alguns checklists que eu vou apresentar no final que podem ser utilizados como ferramenta de assegurar a qualidade metodológica dos estudos que estão sendo inseridos nessa revisão. É muito importante a gente pensar que cada tipo de pergunta requer um tipo de estudo, ou um tipo de pesquisa diferente. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma revisão sistemática e a minha intenção é estudar qual a porção da população que foi diagnosticada recentemente com esse problema de saúde a cada ano, eu estou falando de uma questão que envolve a incidência, ou seja, a presença de casos novos. Se eu quero falar qual a proporção da população que está vivendo atualmente com esse problema de saúde, essa é uma pergunta que me remete ao estudo de prevalências de doenças ou de agravos à saúde. Essas duas são situações bastante epidemiológicas e são as perguntas mais, eu acredito que mais comuns na área da epidemiologia. Mas também eu posso ter perguntas que me remetam, que me façam pensar o que deve ser feito para tratar esse problema. E aqui seria uma questão terapêutica. Outra pergunta a ser feita seria: a detecção desse problema antes do surgimento dos sintomas fará diferença na minha saúde? Essa seria, então, uma questão de triagem. E quão válido é esse teste para detectar o problema? Aqui nós nos depararíamos com uma questão que exigiria a síntese de estudos de acurácia diagnóstica. Então, pensando nessa perspectiva, a própria Biblioteca Cochrane nos propõe um quadro em que eles expõem os tipos de perguntas possíveis que nós temos e quais evidências conseguiriam responder essas questões de pesquisa. Se eu quero fazer um estudo sobre incidência ou prevalência, talvez os estudos de corte transversal ou de coorte seriam boas evidências para responder a minha pergunta. Mas se eu quero falar sobre tratamento e rastreamento de determinadas patologias, talvez os ensaios clínicos conseguiriam me dar boas respostas sobre isso. A acurácia diagnóstica idealmente, deveriam ser testadas e relatadas nos ensaios clínicos, mas nós sabemos que isso é muito raro, e a gente ainda tem uma gama muito pequena de ensaios clínicos para testar a acurácia diagnóstica. Então, nesse sentido, já que a gente teria poucos ensaios clínicos, seria possível o uso dos estudos transversais. Para prognóstico, nós temos aí os ensaios clínicos e os estudos de coorte, e para estudar os danos, além dos ensaios clínicos, nós também teríamos os estudos de coorte e os de caso-controle. Para avaliar a etiologia, tanto a coorte quanto os estudos de caso-controle. Além de se pensar sobre qual tipo de pergunta e como eu encontraria estudos para responder essa minha pergunta, outra coisa que a gente deve pensar, outro pensamento que a gente teria era: qual é a melhor pergunta? A pergunta mais ampla ou a pergunta mais específica? Existem pontos favoráveis e pontos limitantes em ambas as propostas, e o ideal é que o revisor que esteja familiarizado com a temática
faça a restrição necessária nesse tema e que a gente consiga estabelecer uma pergunta específica que consiga responder o problema em questão, o problema que nós queremos estudar. As perguntas mais amplas, elas podem não ser válidas, sobretudo porque nós não conseguiríamos selecionar quais as melhores evidências para conseguir fundamentar a nossa resposta da pergunta. A gente não conseguiria aplicar o slide anterior, que seria a definição dos melhores estudos, para falar sobre aquela problemática. Então, isso seria um ponto extremamente difícil de se lidar ao conduzir a revisão. Outro ponto crítico seria que essas pesquisas consumiriam muito tempo, principalmente se a gente trata de problemas comuns. Então, quanto mais comum e quanto mais tempo se tem de estudo acerca dessa doença ou desse agravo, mais material publicado nós teríamos, e isso talvez fosse impossível no tempo que nós temos para conduzir o estudo. Além disso, seria muito difícil sintetizar e interpretar essa grande quantidade de material. As perguntas específicas também têm seus problemas na condução do estudo, e uma delas seria que ela pode não ser aplicável a vários cenários, populações e exposições, sobretudo porque a gente também sabe que existe uma quantidade limitada de estudos com a mesma pergunta que nós queremos responder, ou com a pergunta bem semelhante. Por mais que a temática seja a mesma, cada pesquisador tem um protocolo, tem um objetivo, uma pergunta de pesquisa a responder sobre aquele problema. Ele também pode resultar em conclusões falsas ou tendenciosas. Então, diante de tantos possíveis vieses na condução do estudo, o ideal é que nós tenhamos na nossa equipe pessoas experientes com relação à temática a ser estudada, de forma a garantir aí uma pergunta mais específica, mas que não deixe lacunas acerca do conteúdo a ser produzido. A importância de se conduzir ou de se fazer uma pergunta bem elaborada se dá, sobretudo, porque é essa pergunta quem irá conduzir o processo. A partir da pergunta que eu estabeleço os critérios adotados para selecionar os meus estudos, é a partir da pergunta que eu consigo desenvolver a minha estratégia de busca, e o que é muito importante é, graças a essa pergunta, que eu consigo excluir artigos de forma que eu não prejudique a minha análise final. Então, é muito importante a elaboração da pesquisa, e graças a essa importância e a essa relevância na condução das revisões sistemáticas que surge o acrônimo PICO, ou PECO, também é utilizado em algumas vezes, que fala sobre os componentes da pergunta bem construída e uma pergunta que seja respondível a nível de evidência científica. A primeira letra do acrônimo seria a letra P, está associada aos pacientes e à população do estudo. Aqui nós vamos especificar qual seria a população incluída nesse estudo e a sua situação clínica, incluindo os critérios de diagnóstico que precisam ser bem explícitos. Não basta eu dizer que vou avaliar pacientes com diabetes, eu preciso dizer qual é o critério de diagnóstico que eu utilizo para considerar essa doença, a existência dessa doença. Além disso, ainda na letra P, eu vou estipular qual o meu cenário de interesse, a idade, relações à raça, cor, sexo, comunidade, o controle de onde esse estudo vai acontecer, é um estudo que vai acontecer a nível hospitalar, ambulatorial. Então, são características clínicas dos pacientes ou da população que precisam ser bem especificadas nessa pergunta. Aqui a gente pode pensar ainda nesse exemplo do diabetes, é que muitas vezes, ao elaborar a questão de pergunta, é estabelecido que vai se utilizar como critério o diabetes, mas o pesquisador não informa se ele vai utilizar estudos conduzidos com pacientes com diabetes do tipo 1, do tipo 2, ou ambos, e isso pode influenciar na qualidade do estudo.
A segunda letra do acrônimo é a letra I, mas que também pode ser substituída pela letra E. Nós utilizamos a letra I quando estamos conduzindo revisões sistemáticas de ensaios clínicos, uma vez que eu estou falando de intervenções, e a gente utiliza a letra E quando nós estamos falando de estudos observacionais e com foco na exposição. Quando eu avalio intervenção, eu vou avaliar o momento das exposições, caso seja um estudo de intervenção, qual foi a via de administração, a intensidade da dose, qual foi a duração dessa exposição ou dessa terapia. Vale lembrar que quando nós falamos de intervenção, nós não estamos falando apenas da administração ou não de medicações, mas algumas intervenções que também são bastante estudadas, principalmente agora a gente tem observado uma crescente publicação de revisões sistemáticas que falam de intervenção do tipo um programa educacional, uma nova dieta, a prática de uma nova atividade física. A letra C fala um pouco sobre os grupos de comparação. Para ensaios clínicos, como grupo de comparação, nós temos aí a utilização ou não do placebo, qual foi a terapia padrão, se os controles não foram expostos a tratamento, então isso é muito importante também que seja delimitado. E para os estudos observacionais, nós precisamos deixar muito claros quem são os não expostos ou quem são os não casos, e de onde esses casos, quando principalmente são estudos de caso controle, de onde esses casos foram retirados. São controles hospitalares, controles de bairro, foi controle estabelecido por sexo, por idade, então isso precisa ficar muito claro. A letra O diz respeito ao desfecho de interesse, ou à situação de interesse a ser investigada, e o desfecho ele pode ser um desfecho clínico ou um desfecho substituto, como, por exemplo, diminuição do nível de colesterol para predizer aterosclerose, ou uma situação preventiva, como seria o caso da vacinação. Ou a gente poderia ter ainda um desfecho diagnóstico, como, por exemplo, a medição da pressão arterial. Então, é muito interessante que fique muito claro qual é o desfecho a ser estudado, e nós temos observado a grande relevância ou a preferência por desfechos de relevância clínica, como, por exemplo, mortalidade. Depois que é estabelecido qual pergunta vai nortear esse estudo, passa-se, então, para a elaboração do protocolo de pesquisa. Esse protocolo, ele deve ser idealmente elaborado por um grupo com revisores de experiência, tanto a nível de conhecimento clínico, quanto de conhecimento técnico acerca do método, e ele tem alguns componentes que seriam bastante importantes de se ter. Primeiro, é necessário que esse protocolo, ele tenha uma introdução, que seja bem clara, que contextualize o problema de pesquisa, uma justificativa que normalmente é pautada em uma fundamentação teórica da temática e a explicação do porquê essa revisão sistemática será realizada, já que sistemáticas de temas ou com perguntas que já foram respondidas na literatura. Também é exposto o objetivo e uma parte extremamente importante é a descrição do método. Nessa descrição do método, é bastante relevante que o pesquisador deixe claro quais são os critérios de elegibilidade que foram definidos, ou seja, os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, quais serão as bases de dados a serem pesquisadas, e nunca se recomenda que seja realizada uma revisão sistemática com apenas uma base de dados, é necessário duas ou mais, quanto mais amplo com relação às bases de dados, mais artigos se conseguem compilar sobre aquela temática. Definir a estratégia de busca e quais serão os operadores booleanos e como esses operadores serão combinados às palavras-chave que precisam estar cadastradas no DEX, no MESH. Qual será o processo de triagem e seleção desses artigos? E esse processo de extração dos dados precisa estar associado a uma ficha de coleta de dados. A gente também já tem observado que algumas revistas têm solicitado, quando você faz submissão de revisões sistemáticas, da ficha de coleta de dados, e aqui a gente também já consegue observar que muitos autores têm utilizado checklists com
As diretrizes metodológicas propostas pela Rebrates, que é quem normatiza essas pesquisas a nível do Ministério da Saúde, eles orientam que seja anexado às revisões sistemáticas o fluxo de seleção dos artigos. Esse fluxo consegue estabelecer ou dar maior transparência ao processo de coleta de dados e como se chegou àquele resultado final, aquela quantidade de artigos a serem analisados. O fluxo é dividido em 4 etapas. Na primeira etapa é uma fase de identificação dos artigos, e aqui são contabilizados quantos artigos você encontrou sobre aquela temática nas buscas nas bases de dados. A segunda etapa diz respeito à seleção, a quarta ao emprego dos critérios de elegibilidade, e a última etapa é a inclusão dos artigos para serem sintetizados. E caso esse estudo seja atrelado a uma meta-análise, os estudos que serão feitos a essa análise estatística. Após o preparo desse protocolo de pesquisa, do estabelecimento da questão e o desenvolvimento desse protocolo, o pesquisador vai pensar sobre a necessidade ou não de se realizar a meta-análise. As meta-análises devem ser realizadas quando apropriadas. Então, essa meta-análise é um componente opcional das revisões sistemáticas, nem todas as perguntas caberão à condução de uma meta-análise, e a própria plataforma Cochrane, ela traz para a gente como definição que essa meta-análise seria uma análise estatística que combina resultados de vários estudos independentes, considerados pelo analista como cabíveis. E essa última frase, considerada pelos analistas como cabíveis, reforça, segundo a plataforma, a importância de se ter nessa equipe de pesquisa membros familiarizados com a temática a ser estudada, uma vez que eles é quem conseguirão avaliar se cabe ou não o emprego da meta-análise nesse processo. A meta-análise, ela vai conseguir nos fornecer métodos estatísticos para responder, por exemplo, qual é a direção do efeito, ou dessa associação, qual é o tamanho do efeito. O efeito é consistente entre os estudos? Ou você ainda poderia fazer a pergunta, qual é a força de evidência para esse efeito? E a resposta ou a avaliação dessa força de evidência vai se basear adicionalmente ao julgamento, que esse julgamento é baseado em avaliações do desenho do estudo e do risco de viés, bem como as medidas estatísticas utilizadas nesses estudos que foram realizados de forma individual. Mas quando fazer uma revisão meta-análise? Nós temos 3 situações que a Cochrane indica que são situações chaves para a condução de meta-análises. O primeiro, quando mais de um estudo estimou um efeito ou uma associação de interesse. Esse ponto é importante porque a gente vai pensar sobre a existência de 2 ou mais estudos que estimaram o mesmo efeito, e nós sabemos que é muito raro existir estudos com a mesma pergunta ou que tiveram o mesmo delineamento clínico. Então, aqui, mais uma vez, é importante que o pesquisador principal ou coordenador dessa meta-análise tenha familiaridade com o tema para saber se existem evidências parecidas o suficiente para que seja possível a combinação desses estudos. A segunda pergunta ou a segunda afirmativa de que é necessário fazer uma meta-análise é quando avaliado que as diferenças nas características do estudo não afetam o efeito de interesse. E o terceiro é quando o efeito do tratamento tiver sido medido ou relatado de uma maneira semelhante e quando existem dados disponíveis para que se possa fazer essa comparação. O que a meta-análise, então, pode ajudá-lo a fazer nesse processo? Primeiro, a meta-análise seria um fator muito importante para avaliar a força da evidência e determinar se existe, de fato, um efeito e uma direção específica ao avaliar todos os estudos que foram publicados e selecionados sobre aquela temática. Combinar os resultados quantitativamente para obter um único resultado resumido. Nós sabemos que, muitas vezes,
a quantidade de amostras dos estudos são limitadas e não conseguem estabelecer conclusões. E a terceira seria uma forma também de avaliar a heterogeneidade a partir do exame das razões para as diferenças dos resultados desses estudos que foram conduzidos de forma individual. A apresentação da meta-análise se dá, na grande maioria das vezes, a partir de um gráfico de forest plot, ou um gráfico de floresta. Ele é um gráfico muito útil para apresentar diversas informações importantes para a apresentação dos resultados de uma meta-análise. Esse gráfico, ele é formado por uma linha vertical, essa linha central, aqui em preto, que está aqui marcado um risco relativo de 1, essa é chamada uma linha de não efeito, e nessa linha de não efeito, nós temos um valor estimado aqui igual a 1, também é chamada de linha da nulidade, porque não tem diferença estatística, não, ela apresenta que não existe uma diferença estatística. Além dessa linha de não efeito ou linha de nulidade, nós temos a descrição dos artigos, aqui nessa coluna lateral, que normalmente é identificada pelo autor e o ano de publicação desse estudo, e de forma horizontal nós temos aqui esse quadrado, e os quadrados, eles apresentam a área desse quadrado vai representar, então, o peso desse estudo na meta-análise. Então, quanto maior o quadrado, mais peso esse estudo teve nos resultados finais dessa meta-análise. E, paralelo a esses quadrados, nós temos essa linha, que é chamada de estimativa do intervalo de confiança, que normalmente é de 95%. Quanto maior essa linha, maior o intervalo de confiança. Se essa linha toca o eixo central, essa linha de não efeito, esse estudo não tem diferença estatística. O diamante, aqui representado em amarelo, ele fala sobre o intervalo de confiança da meta-análise, no geral, então ele faz uma análise geral da meta-análise. Além desses valores, existem também interpretações para os estudos que foram analisados nessa meta-análise. Os estudos que concentram o seu quadro, nesse caso azul, à esquerda da linha vertical do gráfico, indica que o resultado ele foi a favor da intervenção. E os estudos que centraram seus quadrados azuis nessa imagem à direita, eles indicam que os resultados estão a favor do grupo de controle. O mesmo também se aplica à análise ou à interpretação do diamante. Se esse diamante, ou se essas linhas que representam os intervalos de confiança de cada estudo estiverem acima dessa linha vertical, da linha de não efeito, ou também chamada de linha de nulidade, isso mostra que não existem diferenças estatisticamente significantes entre os tratamentos avaliados, ou ainda que essa meta-análise é inconclusiva, a depender de quão largo é o intervalo de confiança. Bem, nós falamos que um outro fator importante da meta-análise era a avaliação da heterogeneidade. Nós sabemos que os estudos que serão reunidos para uma revisão sistemática, eles serão diferentes, e é exatamente a expertise do pesquisador que vai dizer quais estudos irão ser inclusos ou não nessa análise. A variabilidade entre esses estudos é chamado de heterogeneidade, e são ponderadas duas heterogeneidades: a diversidade clínica, que fala sobre a variabilidade dos participantes, das intervenções e o resultado dos estudos, e a diversidade metodológica, que vai avaliar a variabilidade no design do estudo, as ferramentas de medição e os resultados e riscos de viés. O teste da heterogeneidade acontece graças a um teste estatístico chamado de teste de Q-quadrado. Bem, aqui nós temos dois checklists que são bastante empregados na avaliação dos estudos a serem inseridos na meta-análise.
na revisão sistemática, que é o PRISMA, um checklist utilizado principalmente para estudos de intervenção, e o STROBE, que é bastante utilizado para reportar estudos observacionais. Bem, a REBRATS, numa tentativa de estimular a prática baseada em evidência e as tomadas de decisão corretas e a avaliação das tecnologias em saúde, propõe aí algumas diretrizes metodológicas para a condução de revisões sistemáticas e meta-análises. Então, existe um protocolo para cada tipo de revisão a ser realizada. Além disso, nós temos também o handbook da Cochrane, que também é bastante utilizado para nortear esses estudos. Prontinho, Carol, gostaria de agradecer a vocês e passar a palavra para você.